tá achando muito difícil a leitura? Não? Que bom. Gente, então na aula de hoje, vocês sabem que nós estamos no período de nivelamento, né? Os professores já explicaram para vocês, hoje é a nossa primeira aula. Então, como é que vai ser para nós aqui em literatura, né? Só tem 2 semanas, a gente tem a aula de hoje e a aula da semana que vem. Então, como que faremos as nossas 2 semanas de nivelamento? Hoje eu vou passar um resumo para vocês, bem rápido. Na verdade, a gente vai conversando sobre o que nós vimos até agora, tá? Romantismo, naturalismo, parnasianismo, realismo, simbolismo. A gente vai dar uma revisada nos conteúdos gerais. Eu vou perguntar para vocês, tá? Botei imagens no slide e eu vou perguntar para vocês o que vocês acharam sobre, né? O que vocês se lembram vendo aquelas imagens. E aí na nossa próxima aula vocês farão exercícios avaliativos de nivelamento, tá? Não se preocupem que não é nada demais, é só pra gente avaliar o nível de vocês com relação ao que vocês aprenderam o ano passado, já que estamos no momento de pandemia, tudo muito novo, tá? Bom dia, Júlia, bom dia, Rafael. Então é isso, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, querer falar alguma coisa, vocês fiquem à vontade, como vocês já sabem que a gente sempre faz. Tudo dentro do normal, tá bom? Ansiosos pelo terceirão? Sim? Sedentos pela aprovação e pela formatura? Sim ou não? Como é que foi as férias de vocês antes de qualquer coisa? Porque a gente não se viu ainda, né? A gente tem uma aula por semana esse ano, a gente não tem muitos encontros. Como é que foi o... Bom dia, Nathalie. Como é que foi o... Ai, meu Deus, as férias de vocês? Foram boas? Ficaram em casa? O que fizeram? Pedalei muito. Pedalou muito? O que mais, gente? Ih, não querem falar comigo? Estão cansados já? Estão cansados? Esse ano a nossa turma tá muito perto. Sempre foi, Stephanie. Online sempre foi. Eu tenho que catar vocês para vocês me darem as respostas das coisas. Sempre foi. Não é este ano. Tá faltando gente ainda, né? Como é que foi a tua série? Oi? Como é que foi a tua série? Ai, Anderson, quase não tive férias. Tive 1 semana só de descanso. Eu encerrei minhas atividades no colégio. E aí, uma amiga minha me mandou uma mensagem dizendo que tinha aberto inscrições para o mestrado, que haveria uma seleção para mestrado. E aí eu comecei a estudar para isso, né? Para fazer o meu pré-projeto, para submeter para tentar entrar no mestrado. Então eu só tive 1 semana. 1 semana de férias eu tive, porque eu fiquei trabalhando no projeto do mestrado. Mas valeu a pena porque entrei, fiquei bem qualificada, fiquei em 6º lugar, graças a Deus. Então deu tudo certo. Mas em contrapartida eu tive 1 semana.
Aí nessa minha uma semana, eu fiquei maratonando Big Brother. Que eu queria saber o que estava acontecendo lá com Carol Conká, aquela mulher que eu admirava pra caramba, e tava todo mundo descendo a lenha na Carol Conká. Daí maratonei o Big Brother e aí eu me dei conta de que ela realmente meteu o pé na jaca, né? Mas se eu tivesse lá naquele Saiu com contexto... 99%. 99% dos votos, né? Eu não sei, se eu tivesse naquele contexto, eu também acho que ia ser a vilã, porque eu não tenho nenhuma paciência, né, gente? Então, não sei. Não vamos julgar as pessoas, né? Mas algumas coisas que ela fez ali foram bem Eu maldosas, acho que eu seria né? o Knut. Hã? Eu acho que eu ia brigar por comida e chorar no meu canto. Verdade. Pode ser que isso seja uma verdade, Stephanie. Brigar comida é uma boa briga, né? Quem não briga por comida não sobrevive. Ai, gente, então foi assim. As minhas férias foi de muito trabalho. Fazer o quê? E vocês aproveitaram para descansar? Conseguiram descansar? Vocês todos? Não? A Manu disse que não. Eu aproveitei para descansar uma semana só. Mas faz parte. Vida de adulto é isso. Vocês um dia chegarão nessa parte da vida de vocês. Espero que com êxito. Que consigam o que vocês desejam. Já escolheram os cursos que vão submeter no Enem? Já escolheram os cursos que querem? Não. Não? Ixi. Sim. Quem que disse que sim? Eu. O que tu vai querer fazer? É um curso legal. O que pretende? Não? Eu também sei. Fala, Luigi. Eu vou fazer direito. Eita, bacana. Eu não tenho essa aptidão pra direito. Eu ia me analisar, me contra. Eu ia me irritar. Não ia dar pra mim, não. Não tem esse lugar tão de fala amena. Mas vamos lá. Vamos então a nossa aula. Já que vocês não estão... então falo eu. Bueno, acho que eu compartilho ela com vocês. Meu slide. Sim, sir. Tá. Temos aqui romantismo, primeira geração brasileira. E eu trouxe aqui, né, para que vocês vejam uma das primeiras obras, se não a primeira mais significante do romantismo, primeira geração no Brasil, né? Sara, me elenca uma característica da geração brasileira que tu podes tirar desta capa de livro. A natureza, que era... Como é que eu não fiz a palavra? A natureza, Acho que é evidenciada bastante, né? Isso, a natureza que era evidenciada. Muito bem. Luigi, outra característica. Eu escutei que tu perguntou pra ela, sir. Para tu elencar uma característica da primeira geração brasileira que está presente nessa capa de livro. A pessoa, sir.
O que tem a ver a pessoa? Pode ser. O que eu consigo enxergar aqui é que é uma pessoa indígena. É uma indígena, uma mulher indígena, uma das características, isso aí. Nunes, outra. Animais, senhora? A natureza entre os animais aí, perfeito. Júlia. Eu não sei se dá de falar isso, mas eu me lembrei que viam os índios como guerreiros. Uhum. Isso aí, os índios como guerreiros. Por quê? Porque eles trouxeram, né? Associaram a figura do índio aos cavaleiros medievais, que eram aquelas pessoas que eram destemidas e que eram temidas. Elas não tinham medo, mas as pessoas tinham medo delas. Muito bem, Ju. Muito bem. Clarice. Senhora, eu não faço ideia. Que bom. Anderson. Senhora, vendo essa imagem eu consigo notar as cores bem sólidas. As cores bem sólidas. Anderson, as cores têm a ver com uma característica, tá? Que tem a ver com a resposta da Sara. O que seria mais ou menos isso? Quando a gente pensa em Brasil, a gente pensa em cores, a gente pensa em que tipo de clima? Anderson? Verão? Quem foi que falou? Senhora, foi mal, é que eu tô na loja aqui, às vezes tem cliente. Uhum. Mas esse é o teu horário de aula, né, Anderson? Eu sei. Quem foi que falou? Alguém falou alguma coisa? Hã? A Bruna. Fala, A Bru. Bruna. Qual é o tipo de clima, Não Bruno? perguntou as cores, eu falei que realmente é o verão. Ao verão, mas não é o verão, seria assim, ó, ao clima tropical. O Brasil, ele é internacionalmente conhecido pelo clima tropical, tá? Bom dia, professor Vitor. O professor Vitor entrou na sala, gente. Mas eu não sei se permaneceu. O Rodrigo quer entrar agora. Lá naquela capa, gente, existe uma outra... Tá mandando mensagem Ah, tá. no chat. Vamos ver, então, a mensagem do professor aqui no chat. Chat, eu nunca sei dizer se é chat ou é chat. Há uma pesquisa para os pais dos alunos e alunos. Vocês se informem, tá? Sobre essa pesquisa que existe para os pais dos alunos e dos alunos. Receberam por meio virtual e devem responder. Favor relembrar em suas residências. Muito importante, abraços. Deve ser alguma coisa com relação ao ensino, tá, gente? Se a gente volta ou não volta. Deve ser alguma coisa assim. Então é importante vocês estarem cientes do que está acontecendo, tá? Gente, vocês... Vou voltar ali para a capa do livro. Tem mais um elemento aí que é importantíssimo. Quem que eu não chamei ainda? Rafael. Que elemento é esse importantíssimo que tá nessa capa aí, Rafael? Não faço ideia. Não faz ideia?
O Luigi me falou da indígena, que existe pessoas, uma pessoa indígena, mas tem uma aí que não é indígena. É o do meio aqui embaixo, né? Isso. E que eu não consigo muito bem definir quem é aquela pessoa aqui. É, exatamente. Essa pessoa tá representando o que, gente? Os Nathalie. portugueses. Os portugueses. Muito bem, Stephanie. Isso aí. Então, essa capa de livro... Gente, eu gosto muito de trazer essa capa desse livro, porque ela traz vários elementos da primeira geração brasileira, tá? Quem não copiou nada do que a gente disse agora, já comece, tá? Por quê? Porque vocês vão fazer depois uma atividade avaliativa de nivelamento. Bueno, temos aí a flora e a fauna que compõem a natureza brasileira, né? Temos aí as cores sólidas, elencada aí pelo Anderson, que remete ao nosso clima tropical, tá? Temos também a figura do indígena, temos uma mulher e um homem indígena, que eles são a representação da força brasileira, tá? Aí, eu não me lembro quem que falou, acho que foi a Ju, que falou sobre a questão deles serem assemelhados a cavaleiros medievais, como eles serem guerreiros. Então, tanto o homem indígena quanto a mulher indígena, eles representam essa força, tá? Que eles são pessoas temidas e não destemidas, são pessoas temidas e destemidas, tá? São temidas pelas pessoas, mas eles não têm medo de nada, eles confrontam, eles vão à guerra, tá? Sem se preocupar com o que pode ou não acontecer indo atrás dessa guerra, desse confronto, tá? E essas características que eu acabei de elencar para vocês, da fauna, da flora, da natureza, que tá aí a questão da flora, da fauna e dos indígenas, elas são importantes porque no romantismo da primeira geração brasileira, a proposta dos escritores é de fazer com que essa literatura exalte uma identidade brasileira, tá? Ó, a identidade brasileira é de termos no nosso território o índio como guerreiro, que não teme a nada, que ele é destemido, que as pessoas que sentem medo dele. Temos aí a minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, né? Olha aí, palmeiras, sabiá, a fauna, a flora, tá? E também a figura do branco aí, ele está representando o colonizador, né? É uma identidade brasileira? Não necessariamente. A identidade brasileira está nesses aspectos que eu já disse para vocês, desconsiderando o homem branco que está representando aí o homem português, tá? O filho entre Iracema, né? Essa índia, dentro desse livro, o filho entre a Índia e o português, né? Ele é tido como a primeira criança brasileira, tá? Por quê? Porque o Brasil é um país feito de miscigenações, tá? Claro que no livro nós temos toda a questão romantizada da coisa. A Índia se apaixonou pelo branco, o branco se apaixonou pela Índia, eles sofrem por amor, eles lutam para estarem juntos, né? Porque ela pertence a uma tribo X, e ele é um homem branco que se associou, né, a tribo Y, e aí as tribos são rivais. Então ele tem esses dois fatores aí distintos, que é ele, além de ser branco, português, colonizador, ele ainda está incorporado e aliançado a uma tribo que é inimiga da mulher por quem ele se apaixona e que ela se apaixona por ele, tá bom? Então temos todo esse conflito aí.
E essa criança que nasce, ela é tida como a primeira criança brasileira porque ela significa e simboliza a miscigenação brasileira, a primeira criança brasileira, porque o Brasil é feito de miscigenações. Embora a gente saiba que antes do Brasil ser Brasil, o nosso território pertenciam aos indígenas, tá? Então é uma coisa pra gente pensar, né? Até que ponto essa criança entre a Índia e o branco, ele realmente representa o povo brasileiro, já que o território era dos indígenas. Então o Brasil deveria pertencer aos indígenas e não às pessoas brancas, tá? A miscigenação. Então, são coisas que a gente tem que pensar, que eu já falei para vocês não sei quantas mil vezes, tá bom? Tá bem, gente? Tudo tranquilo até aqui? Sim ou não? Sim, senhor. Posso passar pro próximo? Pode. Tá. Ai, meu Deus, não sei se vai. Foi. Segunda geração do romantismo aqui no Brasil e também no mundo, tá? Essa segunda geração aqui, ela serve tanto para o Brasil quanto para os europeus, tá bom? O que a gente consegue tirar dessas duas imagens que fazem referência ao romantismo da segunda geração? Ana? Nossa, acho que, não sei se é isso, mas o que me chama a atenção é a questão das roupas ali deles, talvez pessoas de dinheiro. É que a questão da elitização da sociedade, ela não está assim tão presente nessa segunda geração. Existe, né? Lá no livro Lucila, que é uma mulher que ela vive como... ela é uma prostituta de luxo, existe essa questão social, mas não são em todos os livros que isso aparece, tá Ana? Mas, Ana, tu olhando essas imagens, não tem nada assim que te diga alguma coisa? Porque é bem diferente uma obra da outra, né? Iracema é completamente diferente. Esse livro aqui, que expressa todas as características da primeira geração modernista romântica brasileira, tá diferente dessas aqui. Não tem nada que te chame atenção? Não sei se é uma capela ou se é um túmulo, mas é bem bizarro, assim, escuro. Isso, o bizarro, o escuro. Mas ainda não são bem essas características assim que eu queria que vocês me falassem. Mas tá bem, tá valendo, tá, Ana? Bueno. Sora, Oi. é como se fosse algo depressivo? Como se eles vissem o amor como algo depressivo, doloroso? O amor como depressivo, doloroso, né? Essa coisa que a Ana falou de ser uma coisa meio... como é que é? Macabra, que eu tô falando, não me lembro. Algo assim desse gênero, né? Que ressaltam sentimentos não tão belos e não tão puros, né? Que características são essas? Manuela dos Santos. Sora, não sei. Cristiano. Eu também não lembro. Tá bom? Uma característica? É. Não, o que eu vejo aqui é que a figura ao lado esquerdo é um pouco mais sombrio, né? Da direita. É só isso mesmo, não lembro de muita coisa. Tá bom. Stephanie. Stephanie tá aí? Sim, senhora. Diga-me. Eu só relaciono a
primeira imagem com a segunda sobre o que eles achavam que o amor era tipo dor mesmo. O amor era tipo dor, tá ok, não tá completamente equivocado, não. Deixa eu ver quem falta perguntar. Nathalie, não perguntei nada pra Nathalie hoje. Sora, eu já falei que eu via como algo depressivo, doloroso. Ah, era tu que tava falando. Como se eles... Era eu. Eu achei que era a Ju. Bom, tá bem, gente. Olha só, isso é importante vocês terem fixados na cabecinha de vocês, porque isso a gente falou tantas vezes, e vocês não estão lembrando, tá? Então, assim, oi. Eu não sei se também é relevante, mas, tipo, no primeiro romantismo, eles glorificavam glorificavam. Botavam o índio como guerreiro, e isso vinha por causa que era normal aqui no Brasil ter índio e tal. E aqui as pessoas já são mais brancas, já não tem tanta cor. Já tem mais, tipo, uma presencialidade melhor, por causa que elas se vestem melhor. Sim. Existe realmente isso, tá, Luigi? Que foi uma das coisas que a Aninha pontuou, que foram as roupas das figuras que estão aqui expostas. O que acontece? Gente, a gente não pode ser, como é que a gente diz? Ignorantes ao ponto de pensar que a literatura era para todo mundo nessa época. Não era. A literatura ela era elitizada. Quando surgiu a primeira geração romântica, a ideia dos escritores era ressaltar uma identidade nacional que até então não existia, porque antes do romantismo nós tivemos o arcadismo e antes do arcadismo nós tivemos o barroco. E toda a obra produzida dentro dessas estéticas literárias, elas ressaltavam coisas que eram de correntes e de artistas que queriam demonstrar o exagero ou a simplicidade, né? O barroco com o exagero e o arcadismo com a simplicidade. E o romantismo ele veio para quebrar essa linha de produção e elencar uma identidade nacional, porque era o que estava faltando. A gente ainda era Brasil colônia na época do romantismo. A gente vai deixar de ser colonizados lá no realismo. Realismo, naturalismo, a gente é nessa parte da estética literária que a gente deixa de ser colonizado, tá? Embora lá no modernismo, com Monteiro Lobato, que nós vamos ver, por mais que a gente tenha conseguido a Lei Áurea, que tenha sido declamada a Lei Áurea, muitas pessoas ainda eram escravizadas, tá? Bueno, dito isso, essa questão de ter as figuras brancas e não terem mais os indígenas é porque começaram de novo a trazer a questão da elitização. E isso se perpetua até o parnasianismo, né? Que foi o que nós vimos. Bueno, Cristiano, tu queria falar alguma coisa? Pode falar. É que eu queria perguntar se o egocentrismo era uma característica da segunda geração, era da terceira. Egocentrismo? É da segunda geração. Só que eles não chamam de egocentrismo, eles chamam de individualismo. Mas é isso aí, Cristiano. A linha de raciocínio é exatamente essa. Chamam de individualismo porque o narrador, né, ou o eu lírico, ele não vai se preocupar muito com outras questões que estão à sua volta. Por quê? Porque a obra romântica, ela é subjetiva. Vocês não podem esquecer disso, gente. Olha o Enem batendo na porta de vocês. Depois todo mundo gosta de dizer que o colégio alternativo não prepara ninguém para o Enem. Mas vocês aqui estão pela 10ª vez vendo a mesma coisa e vocês não sabem me dizer uma característica que seja adequada, com nomenclatura adequada, tá? Só para deixar claro essas questões. Porque eu escutei muito isso durante o nosso retorno, durante a nossa capacitação. E durante todos os anos que eu tenho sido professora da escola. Então, assim, olha, na segunda geração do romantismo, nós temos a questão da individualidade, porque é uma visão subjetiva e não objetiva. Nós temos a questão do pessimismo,
do negativismo, as pessoas estão cada vez mais submersas e imersas dentro, submersa mesmo e imersa, dentro e fora desse negativismo, né? Elas preferem a morte, que é o que tem aqui nessa figura à esquerda, que vocês me relataram como sombria, né? Elas preferem a morte do que não ter a concretização desse amor platônico. Percebam a entrega que existe entre a mulher e entre o homem. Esse olhar apaixonado, esse olhar de entrega. Ele está pegando a mão dela com muita delicadeza e ela está num contato corporal com esse homem, o que era completamente descabido, né? Não existia assim contato físico entre homem e mulher nessa época, não que isso era exposto para a sociedade, tá? Então, gente, o que cabe aqui no romantismo segunda geração? Todos esses aspectos que são negativos: pessimismo, negativismo, a busca pela morte, né? O preciosismo pela morte, é ser subjetivo, né? É sofrer tanto por amor, é sofrer tanto por não ter esse amor concretizado, que eu prefiro morrer e eu vou morrer por causa disso, né? Então, os meus sentimentos, eles são aflorados de forma sombria, né? De forma, alguém falou macabra, eu acho, não sei, ou eu falei, não me lembro. Mas esse pesar, né? Esse sofrimento, querer morrer. Então, tudo isso é o romantismo da segunda geração, tanto para o Brasil quanto para os outros continentes, tá? E aqui no romantismo na segunda geração, aqui no Brasil foi mais perto da terceira geração, no finalzinho, do que na Europa, que foi a escrita feminina, né? A escrita feminina fora do Brasil, ela ganhou uma visibilidade muito importante, né? Porque as mulheres começaram a se colocar dentro de espaços literários para dizer que elas não eram tratadas da forma como os homens eram tratados, né? E eu trouxe para vocês aqui um romance que eu gosto muito, que eu estava conversando com a Manu Garcia, que é que é o Orgulho e Preconceito, né? Que temos aí uma mulher como personagem principal, que é Elizabeth Bennet, e ela questiona tudo. Ela questiona por que ela tem que casar com o primo dela se ela não quer, entendeu? Ela questiona como que é a relação entre o pai e a mãe, como que é a relação da mãe dela e das irmãs, que ela julga como sendo uma relação fútil, né? Com a aprendizagem do que ela teve, né? Como que a pessoa lá rica, que tem bastante dinheiro, exige tanto assim da educação feminina. Que mulher é essa que tem que ter todos aqueles dotes, né? Tem que ler, tem que ser formadora de opinião, tem que saber bordar, tem que saber pintar, tem que saber limpar a casa, tem que saber ser mãe, tem que saber ser mulher. Então, um monte de situações que são atribuídas às mulheres que não eram atribuídas aos homens, tá? Então, a literatura feminina do romantismo da segunda geração, ela é importante porque começam a ter esses primeiros aspectos, tá? Bom, alguém tem alguma coisa para dizer? Além do que eu já disse? Se lembraram de alguma coisa depois que eu falei? Oi. A questão do adultério era nessa geração? Não, adultério não é do romantismo. Não? Adultério é realismo. Confundi então. Faz mal. Outra questão, gente, aqui do romantismo segunda geração é a fuga da realidade. Porque as pessoas estão tão submersas nesse sentimento doloroso, nessa dor, vocês mesmos me disseram que existe dor, né? Eles estão tão dentro dessa dor e vivendo essa dor com tanta intensidade que eles
buscam a fuga da realidade. E como que a gente vê fuga da realidade num texto literário? Como? Alguém sabe me dizer? Já falei isso também muitas vezes para vocês. Como que é expressa a fuga da realidade num texto literário? Alguém? Não? É quando, gente, o personagem ele vai atrás do seu passado. Ele começa a lembrar como que foi a sua infância, né? Como que ele era feliz na infância e agora como ele sofre, né? Então isso é uma característica, a fuga da realidade, a busca por lembrar de momentos felizes durante a infância, tá? Bom, a terceira geração romantista, que vocês vivem me perguntando, né? Porque eu já falei pra vocês que eu não concordo muito com esse termo, de dizer que é a segunda geração romântica, é porque a terceira geração romântica, me perdoe, é porque os críticos literários, eles dizem que a terceira geração do romantismo é a transição entre o romantismo e o realismo. É quando se tem uma mescla, né? Uns escritores escrevem de forma romântica, outros escritores escrevem de forma realista, tá? Gente, eu acho que eu esqueci de colocar aqui realismo e naturalismo. Deixa eu dar uma olhada. Poder ler, correspondências. Realmente eu não coloquei aqui realismo e naturalismo. Bueno, vamos lá. Então, realismo, né? Veio aí tivemos 3 gerações românticas, né? E você sabe que uma estética literária, que um período literário, estética e período literário dá no mesmo, ele vem para se opor àquilo que vinha sendo trabalhado anteriormente. E aí veio o realismo, porque o realismo disse assim, ó, chega dessa fuga dessa realidade, vamos olhar para o real, vamos ver o que está acontecendo na nossa sociedade. E aí que entra o adultério, que eu acho que foi a Nathalie que falou. Foi tu, Nathalie? Que é quando os escritores eles passam a dizer que a mulher ela trai o homem, que o homem trai a mulher, que a vida na sociedade, por exemplo, ela não é assim tão perfeita como as obras anteriormente diziam, que as pessoas sofriam por amor e etc, ele preferiu a morte do que isso, que não sei o que, e não era totalmente assim. Então, veio o realismo de uma forma objetiva para descrever a sociedade daquela época, para descrever o que acontecia, para descrever e se contrapor à Igreja Católica, que aí chega de novo a Igreja Católica em mais uma crise, né? A Igreja Católica teve uma crise lá no humanismo, aí veio... teve uma crise ali no barroco e tal, aí veio o arcadismo que não tocava muito nesse assunto, aí veio o humanismo, aí veio mais essa questão da igreja não ser o que tinha o maior poder, que o homem ele era tido como a pessoa que detinha todo as suas ações, né? Ele passou a ser, a história toda passou a ser antropocêntrica em vez de teocêntrica, aquilo que vocês já sabem, vocês já viram, tá? E aí, o realismo ele traz de novo essa visão antropocêntrica, né? Porque ele começa a questionar as relações entre os padres e as pessoas, né? Não tô dizendo aqui pra vocês, gente, que isso acontece. Eu nem quero saber se isso acontece, tá? Mas na obra literária está presente, né? O Crime do Padre Amaro, por exemplo, um livro português, conta a história do homem que foi estudar contra sua vontade
o ofício de ser padre. Ele não queria ser padre, ele não tinha vocação para ser padre, né? Só que existia uma cultura em que o primeiro homem que nascesse na família, ele iria para a igreja, ele seria padre, né? O primogênito, ele seria padre. A criatura, ela não tinha voz para dizer se queria ou se não queria. A família determinava e ponto, tá? Então, geralmente, o primogênito ia para a igreja, o segundo filho, ele ia para as cavalarias, ele ia para a guerra, defender o rei, né? E aí, o realismo, ele vem para falar sobre essas pessoas que eram obrigadas a irem para a igreja, só que eles falam da questão da moralidade desses padres também. Então, o Crime do Padre Amaro, que é uma obra portuguesa, ela fala dessa história, tá? Do cara que foi estudar para ser padre, não queria ser padre, virou padre e ele tinha relações carnais com mulheres, né? Com uma mulher, enfim, tá? Não sou eu quem está dizendo. Existem obras que falam sobre isso. E aqui no Brasil também há obras que falam sobre, tá bom? Então, o realismo, ele vem para ser objetivo, para trazer a questão do adultério muito presente, para trazer essa questão da igreja como uma rede corrupta, tá? E também traz uma questão que é da questão escravocrata, ou seja, ele vai dizer lá na obra do Machado de Assis, tá? Pai contra mãe, por exemplo, o caso da vara, que é realista, não é modernista. Machado de Assis passa longe do modernismo, mas Machado de Assis, no caso da vara, por exemplo, ele conta a história, né, do menino que fugiu porque queria casar com a mulher, ele não queria ser padre. Olha aí, ó, o guri não queria ser padre, aí ele fugiu da igreja lá onde ele estava, do seminário, acho que chama assim, né, seminário. Aí ele fugiu de lá e foi buscar ajuda na casa de uma mulher que era amante do seu padrinho. Olha aí, temos duas coisas: o menino que não queria ser padre, né, esse é o caso da vara, o menino que não queria ser padre, que fugiu e foi para a casa da amante do padrinho. E aí essa mulher, com a sua persuasão feminina, ela tenta convencer o padrinho de falar com o pai do menino, para o menino não ir para o seminário novamente, estudar para ser padre, porque não é o que o guri quer, o guri não tem essa vocação, ele é apaixonado por uma mulher, enfim, uma menina, né? E aí, gente, o que acontece? Essa amante do padrinho dele, ela tem meninas que ela cuida. Só que, na verdade, essas meninas, elas são crianças que são abandonadas pelas famílias e que ela traz para casa dela, e essas crianças trabalham para ela. Então, ela ainda continua fazendo o quê? Escravizando pessoas, tá? Então, Machado de Assis, principalmente ele, porque ele é o pai do realismo, ele traz essas questões, tá? Bom, próximo período é o naturalismo. O naturalismo e o realismo, eles andam meio que em paralelo, eles acontecem ao mesmo tempo, tá? Não é que meio em paralelo, é em paralelo. Eles acontecem ao mesmo tempo. O ano passado, eu primeiro expliquei para vocês o naturalismo, para depois o realismo, porque era um pouquinho mais fácil, né? Porque o naturalismo, ele é pesado. Então, o naturalismo, ele vem também como uma literatura objetiva, não é subjetiva, ela é objetiva, porque ela não lida aqui com sentimentos, ela lida com fatos do real e do cotidiano, tá? O naturalismo, ele vai dizer que homens são assemelhados a animais, porque os homens, eles reagem aos seus instintos, porque os homens, eles são produto do meio, né? Ou seja, o homem, ele não vai reagir de uma outra forma sem que o seu meio em que ele vive determine, né? Se eu vivo num lugar de violência, eu vou ser violenta.
se eu vivo num lugar onde há promiscuidade, eu serei promíscua, tá? Mas isso era para distinguir as classes sociais, tá? Percebam que lá no Cortiço, a grande obra do naturalismo, as pessoas que são analisadas cientificamente no naturalismo, elas são pessoas que não detêm poder aquisitivo, não têm dinheiro, né? Não é uma classe elitizada, está longe de ser uma classe elitizada para o naturalismo, tá bom? Então, para o naturalismo, o homem reage aos seus instintos conforme o meio em que vive e ele é completamente objetivo, sendo o autor o pesquisador, os personagens, os objetos de estudo e a obra literária, a tese. Fala, Luigi. Pra ti tá parecendo que tu tá em qual slide? É que eu tô no romantismo, é que eu não fiz o slide do realismo e naturalismo. Não sei por que eu pulei, mas eu pulei, tá? Tá bom, desculpa. Não foi nada, tranquilo. Tá bom, gente? Já são 11h05, eu tenho só 10 minutos, na verdade 5, né? Que depois tem que fazer chamada ainda. Gente, até aqui tranquilo? Sim ou não? Me respondam pelo áudio que eu não vejo vocês. Sim. Eu sei que é muita coisa, né, gente? É um turbilhão de informação, mas são coisas que vocês já estão vendo. E eu tô gravando essas aulas e vai ficar lá na pasta de vocês, tá? É só pegar o link lá no site da escola. O parnasianismo. Bom, até aqui, uma coisa importante, tá? Realismo e naturalismo são prosas, narrativas. Parnasianismo e simbolismo são poesias, tá? Então, o naturalismo, o realismo são obras objetivas dentro de narrativas. O parnasianismo e o simbolismo são obras objetivas dentro da poesia, tá ok? Vamos lá. Parnasianismo trouxe aí esse vaso, que é um vaso grego, que pode ser um vaso chinês, mas a poesia, ela vai falar desse vaso, desse objeto, porque é uma característica do parnasianismo, o materialismo. Então, o parnasianismo, ele vai elencar todos os aspectos físicos deste vaso. Por quê? Porque o parnasianismo, ele não quer falar de nada que tenha a ver com a sociedade. Ele vai desconsiderar o contexto social existente da época, que era a grande desigualdade social que existia no Brasil, tá bom? Existia, porque estamos falando aqui do século XIX, né? Que ainda existe, né, gente? A desigualdade social ainda é muito gritante. Mas, enfim, o parnasianismo, ele desconsidera isso, ele não fala disso, ele nem quer saber disso. Por quê? Porque essa estética literária, ela é elitizada. É só feito para as elites. Tanto que o vocabulário parnasiano é de extrema dificuldade. A leitura, ela é difícil, porque o vocabulário é escolhido a dedo, tá? O vocabulário é escolhido a dedo. Isso aqui é uma garrafa, mas eu quero piorar a forma de escrever garrafa. Vou lá no dicionário e vou procurar um sinônimo para garrafa. Ou seja, nem a própria elite, que é quem consegue acesso a esses materiais, vai dar conta de ler uma poesia parnasiana sem o auxílio do dicionário. Então, a linguagem parnasiana, ela é extremamente rebuscada, tá bom? E descritiva. Rebuscada, descritiva. O eu lírico vai ter uma vontade imensa de ser comparado a um ourives. O que é um ourives? A pessoa que pega o ouro, que pega o cobre, que pega a prata e consegue fazer desse material bruto, fazer uma flor, um coração, uma aliança, tá?
Então o poeta parnasiano, ele quer pegar esse vaso chinês, esse material bruto, e fazer uma bela poesia com esse material. Porque o que importa aqui é a própria poesia, é a arte pela arte, né? Por quê? Porque ele quer elencar a Belle Époque, quer elencar como a elite brasileira vive a melhor época de todas da sua vida, tá bom? Então temos aqui essa questão descritiva e da arte pela arte, da Belle Époque, que são palavras que são importantes para todos nós. Depois temos, eu trouxe aqui um poema, não vai dar pra gente ver, tá? Ou a gente podia deixar pra próxima aula, né, gente? Vou deixar pra próxima aula, tá bom? Vocês estão pedindo pra morrer, né? Mas depois melhora, eu juro pra vocês que depois melhora, tá? Vamos lá, vou fazer a chamada de vocês todos de uma vez e aí depois vocês saem pra dar tempo, tá bom? Então vamos lá. Aninha tá presente, Anderson tá presente, a Bruna também, Clarice também, Cristiano também, Arpine não, Vieira não, Nunes tá aí, Salvador não, Gabriele tá aí, a Ju tá aí, Luiz tá aí, a Manu Santos tá aí, tá, a Manu Garcia também, a Nathalie também, o Ramires também, Rodrigo também, Sara também, Stephanie também. Gente, muito obrigada. Próxima aula continuamos com parnasianismo, tá? E aí a gente já faz os nossos exercícios. Vocês vão fazer no horário de aula, me entregar no horário de aula, tá? Terminou e enviou por e-mail. Vocês não vão ter tempo para fazer depois do horário de aula. É no horário de aula, tá bom? Então já estudem o que a gente viu hoje. Estudem as revisões do ano passado também, tá? Beijinhos, podem sair. Tchau, senhor. Tchau. Tchau, professora. Tchauzinho. Vida, sai!
Bom dia, Jojo. Bom dia, Cauã. Bom dia, Caléu. Bom dia. Professora. Oi? O meu celular ele tá com bateria baixa. Eu vou poder ligar só um pouquinho a câmera, mas ele vai se desligar daqui a pouquinho. Não tem como eu botar ele pra carregar usando ele. Porque é a última aula, eu passei a tarde, a manhã toda com a câmera ligada. Tá. Então, Tá bem. Só faz o seguinte, pede pro teu familiar entrar em contato com a escola e pedir pra avisar, tá? ok. Bom dia, Gabi. Gabi, eu tenho aula antes de vocês, Gabi, por isso que eu não permiti a tua entrada, tá? Porque a aula com a 13M, com o terceirão, vai até às 11h15. Então eu tava em aula com eles ainda quando tu pediu solicitação. Bom dia, Samuel. Bom dia, senhora. Vamos ligar a câmera aí, quem puder ligar, por favor. Quem não estiver com problema de bateria. Bom dia, Vi. Bom dia, senhora. Ô, senhora, eu queria saber se você recebeu o e-mail da produção de texto. Ai, Vi, eu nem olhei ainda, porque como vocês tiveram uma semana pra fazer, é que ainda não venceu o prazo, né? Daí eu nem olhei. Eu só vou olhar os e-mails na sexta-feira. Mas aí eu vou dar aquele recebido pra todos vocês, tá? Atividade recebida, tá? Mas não te preocupa. Bom dia, Matheus. De nada, Vi. Bom dia. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Sejanes. Bom dia, senhora. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se mais alguém entra. Vocês só são 10. Professora, Oi? a Babi pediu pra avisar que ela já vai. A Babi pediu pra avisar que ela já vai entrar, que ela só foi fazer um negócio lá que já vai entrar. Quem, Jojo? A Bárbara. Ah, Bárbara. Tá, eu entendi Gabi, mas a Gabi já tá aqui.